e hoje nós vamos contar para vocês a história do livro Alice no País das Ciências, um passeio pela história da física, de Carlo Cabetti, episódio 3. Alice acordou assustada. Pelo visto, tinha adormecido lendo o livro do anão, pois a luminária do criado mudo estava acesa. Ficou alegre por não estar molhada, só um pouco suada, e por sua cama ser sólida, e também por sólido não ser o mesmo que duro. Não queria que seu colchão fosse líquido, muito menos gasoso, mas sim fofo e confortável. O livro estava sobre a colcha, ao alcance da mão, e Alice o pegou com a intenção de deixá-lo sobre o criado mudo antes de apagar a luz. Mas, como tinha ficado aberto na página em que o sonho interrompera a leitura, ela não pôde evitar de ver as primeiras palavras, que despertaram sua curiosidade. Começou então a ler. Ao passar para o capítulo seguinte, daremos um salto no tempo, em mais de 17 séculos. Não é que a ciência tenha ficado paralisada por todos esses anos, mas o certo é que durante a Idade Média houve um retrocesso da cultura em geral, e somente no Renascimento, que teve início no século XV, as pessoas redescobriram os sábios da Grécia Antiga e deram um novo impulso à busca do saber. Precisamente por isso, essa época, chamada Renascimento, foi como se a cultura e a ciência voltassem a nascer. A personalidade mais destacada do Renascimento foi, sem dúvida, Leonardo da Vinci, que com as asas da imaginação voou mais longe que qualquer outra pessoa. Leonardo nasceu em 1452, num pequeno povoado da Itália, chamado Vinci, e é considerado o maior gênio de todos os tempos. Foi pintor, escultor, músico, escritor, matemático, físico, engenheiro, geólogo, biólogo e inventor, e em todas as suas atividades alcançou o mais alto nível. É dele o quadro mais famoso de todos os tempos, a Gioconda, conservado hoje no Museu do Louvre, em Paris. O enigmático sorriso de Mona Lisa, a mulher retratada no quadro, tem fascinado milhões de pessoas ao longo de 5 séculos. Nenhuma investigação humana pode ser considerada verdadeiro conhecimento se não passar pelas demonstrações matemáticas, disse Leonardo, e é possível afirmar que Galileu e Newton iniciaram a ciência moderna a partir dessa ideia. Leonardo também se antecipou a Galileu e a Newton na descoberta da inércia. Um objeto permanecerá imóvel ou se movendo em linha reta e na mesma velocidade, enquanto nenhuma força atuar sobre ele. Se pusermos uma bola para girar e ela parar, é porque há uma força agindo sobre ela, o atrito do ar e do solo. Do contrário, ela seguiria rodando até que algo a detivesse. Estudando o voo das aves, Leonardo desenhou diversos aparelhos voadores, entre eles um helicóptero e um artefato parecido com asa delta. Também inventou um paraquedas em forma de pirâmide, cujo perfeito funcionamento se comprovou alguns anos atrás. Com seus inventos, sobretudo seus artefatos voadores, Leonardo se antecipou à sua época. A tecnologia de seu tempo não permitia fabricar muitos dos aparelhos desenhados por ele, que foram esquecidos durante séculos, até serem redescobertos e admirados em nossos dias. O capítulo seguinte falava outra vez de Galileu, do telescópio, de seus experimentos e de como um dia ele tinha ficado pasmo ao ver oscilar uma lamparina numa igreja. E brigam comigo por eu me distrair na aula olhando as moscas, que são muito mais interessantes que lamparinas. Ela sonhou que sobrevoava a escola com uma enorme asa delta construída por Leonardo da Vinci e que o professor de física lhe gritava do pátio: 3 folhas! Segunda-feira você tem que me entregar um trabalho de 3 folhas! Alice acordou bem cedo, sem recordar o que tinha sonhado.
coisa que lhe irritou muito, pois tinha a sensação de que fora um sonho bem interessante. Depois do café da manhã, enfiou na mochila o livro do anão e desceu ao parque com a intenção de fazer o trabalho o quanto antes, para ficar tranquila o restante do fim de semana. O parque estava deserto. Alice se sentou num banco e, disposta a iniciar a tarefa, tirou da mochila um caderno e uma caneta. Mas estava sentada perto do parquinho e o balanço parecia convidá-la. Por que está sentada num banco sem graça se pode se balançar em mim? Aos 14 anos, Alice se considerava muito velha para brincar no parquinho, mas àquela hora não havia ninguém, de modo que podia balançar sem medo de ser vista. Deixou o caderno e a caneta sobre o banco e se dirigiu decidida até o balanço. Que divertido! Pena que não tem ninguém para me empurrar. Como se seu desejo tivesse sido formulado em voz alta e o gênio da lâmpada estivesse ali para concedê-lo, duas mãos pequenas, porém vigorosas, a empurraram com suavidade. É você, né? Você se superou. Ontem me perguntou se eu era um anão e hoje descobre que eu sou eu? Eu quis dizer que é você, o homem do livro mágico. Mágico? Não negue, é um livro mágico. Faz a gente sonhar com o que lê. Bem, sim, neste sentido é mágico, como todos os livros interessantes. Como assim? Qualquer livro, se realmente nos interessa, põe em funcionamento nossa imaginação e nos faz sonhar, estejamos acordados ou dormindo. Fico contente por você ter chegado ao capítulo de Galileu. Tá vendo? Você é mesmo um mago. Como pode saber isso? Porque uma menina da sua idade não se mete num balanço de parquinho sem um bom motivo. E no capítulo sobre Galileu se fala de uma lamparina que oscila. E o que tem a ver uma lamparina com um balanço? Me diga você. Se eu soubesse, não perguntaria. Sabemos muitas coisas que não sabemos que sabemos. Assim como acreditamos saber muitas coisas que na realidade desconhecemos. Pense mais um pouco. A lamparina oscila, empurrada pelo vento, e o balanço oscila, empurrado por alguém que não vejo. Conclusão: o vento é invisível. Se quer me desmoralizar, está conseguindo, e minhas forças me abandonam quando eu me sinto desmoralizado. Por isso, se quiser que eu continue empurrando o balanço, me dê uma resposta menos ridícula. Está bem, está bem. Tanto uma lamparina que oscila como um balanço são pêndulos. Isso mesmo. Vê como já sabia? É o que diz o livro? Eu sei, mas como ele não é um livro mágico, não pode obrigá-la a focar o ponto mais importante do texto. Mas mesmo assim, você fez isso. Por isso está balançando, para comprovar o que o livro diz. É mesmo. Agora me lembro. O livro diz que o tempo que o pêndulo demora para ir de um lado ao outro não depende de seu peso, nem de que a gente o afaste mais ou menos de sua posição de repouso. É isso aí. O período de oscilação só depende do comprimento do braço do pêndulo. Quer dizer que, ainda que você me empurre mais forte, eu vou levar em cada vai e vem o mesmo tempo que agora, com você me empurrando desse jeito tão molenga? Comprove você mesma. Veja em seu relógio digital os segundos transcorridos entre um empurrão e outro. Para o deleite de Alice, o anão começou a empurrá-la cada vez mais forte. Curiosamente, porém, o tempo que ela levava para ir e voltar era sempre o mesmo, cerca de 3 segundos. Como é possível? Quando você empurra com força, eu vou muito mais depressa, e apesar disso, levo o mesmo tempo para ir e voltar do que quando você me empurra fraco. É que quando você vai mais depressa, também chega mais longe, e o percurso é maior. Assim, as duas coisas se compensam. Esta foi a grande descoberta de Galileu. O período de oscilação de um pêndulo, isto é, o tempo que leva para ir e voltar, não depende do seu peso nem da amplitude da oscilação, mas somente do comprimento do braço. As correntes desse balanço medem uns 2 metros e a oscilação dele
vai durar sempre cerca de 3 segundos. Mesmo que se balance o professor de história, que pesa mais de 100 quilos? Supondo que um balanço de criança aguente, sim. É uma coisa engraçada, mas não me parece uma descoberta tão interessante assim. Pois é muito engraçada. Tão engraçada que mudou o curso da história. Você não está exagerando um pouco? De modo algum. A descoberta de Galileu permitiu fabricar relógios de precisão. Para isso, bastava contar o número de oscilações de um pêndulo, já que todas tinham a mesma duração. E para que o pêndulo oscilasse sem parar, era suficiente ir dando empurrõezinhos nele, como eu em você no balanço, coisa fácil de conseguir com um simples mecanismo de corda. Mas já existiam relógios de sol, de areia. Já clepsidras de água e outros engenhos também, mas os relógios de pêndulo representaram uma verdadeira revolução, pois eram extraordinariamente precisos, tanto que em plena era digital ainda são utilizados e fáceis de transportar. Além disso, eles permitiam medir com grande exatidão não só lapsos de tempo, como também velocidades e acelerações. Se com o telescópio de Galileu demos um passo gigantesco no domínio do espaço, sua descoberta sobre o pêndulo foi igualmente importante para dominarmos o tempo. Por isso Galileu é considerado o pai da ciência? Estava escrito no livro. Por isso e por algumas coisinhas a mais, igualmente engraçadas. Ele é o pai da ciência moderna, não só por suas grandes descobertas, mas porque foi o primeiro a fazer experimentos de forma sistemática e a expressar os resultados de suas observações por meio de fórmulas matemáticas. O livro do universo está escrito com a linguagem dos números, disse Galileu. Ele também falou que é preciso medir tudo o que é mensurável e tornar mensurável tudo o que não é. Que tipo de experimentos Galileu fazia? Ah, sim, já me lembro. O livro conta que ele atirava objetos do alto da Torre de Pisa para ver como caíam. Isso eu já fazia também aos 3 anos, mesmo que não pudesse atirar as coisas de uma torre inclinada, o que deve ser bem mais divertido. Eu atirava da sacada do meu apartamento, mas ninguém me chamava de mãe da ciência, e sim de furacão e coisas assim. Ah, se você tivesse anotado cuidadosamente suas observações. Eu tinha 3 anos, não sabia escrever. Uma vez fiz um desenho de uma cena que imaginei. A tia Rosaura, que era uma chata, caindo pela janela. Isso poderia ser considerado uma anotação de uma observação mental, não é? Mas ninguém me felicitou, nem sequer colocaram meu desenho na geladeira, como das outras vezes. Além disso, não há nada o que anotar, pois todo mundo sabe como as coisas caem. Ah, é? E como que elas caem? Ora, para baixo? Que pergunta mais boba! Para baixo? E é só isso? Que resposta mais boba! Bem, para baixo e em linha reta, quer dizer, na vertical, e muito rápido. Rápido como? Muito rápido. Embora dependa da altura, claro, não é a mesma coisa cair de uma cadeira e cair de um sexto andar de um prédio. Bem, isso era o que se sabia antes de Galileu, que as coisas caem verticalmente e que a velocidade delas aumenta à medida que vão caindo. Mas Galileu foi além e deu um passo decisivo para o avanço da física e da ciência em geral. Ele determinou o ritmo de aumento da velocidade do objeto que cai e descobriu que a queda é um movimento uniformemente acelerado. E isso quer dizer o quê? Que a velocidade de um corpo que cai aumenta de maneira uniforme, num ritmo de uns 10 metros por segundo, exatamente 9,8. Esse aumento de 9,8 metros por segundo é o que se denomina aceleração da gravidade, pois ele se deve à força com que a Terra atrai todos os objetos, e é representado pela letra G. Nossa, são mais de 30 quilômetros por hora. Isso mesmo, a velocidade de um corpo que cai
aumenta a cada segundo uns 35 km por hora. Quer dizer que, se eu pulasse da sacada do meu apartamento, em apenas 3 segundos cairia a mais de 100 km por hora? Se você pulasse da sacada do seu apartamento, antes de 3 segundos já estaria estatelada no chão. Como que você sabe? E se eu morasse num arranha-céu? Mas você não mora nem em um arranha-céu e nem em um iglu. Você mora neste bairro e aqui não tem edifícios com mais de 7 ou 8 andares. Eu moro no 6º andar. Quanto tempo ia levar para a tia Rosaura, quer dizer, para um objeto que caísse da minha sacada chegasse até o chão? Bom, vamos calcular. Vamos chamar de T minúsculo o tempo que procuramos. Ao fim desses T segundos, a velocidade de sua tia Rosaura, quer dizer, um objeto que caísse da sua sacada, seria de G vezes T. E como o objeto que cai parte do repouso, ou seja, de uma velocidade inicial igual a zero, sua velocidade média seria 0 mais G vezes T dividido por 2, já que a velocidade inicial é 0 e sua velocidade final é G vezes T. Está acompanhando? Acho que sim. Bem, se um carro viaja durante 3 horas a uma velocidade média de 80 km por hora, que distância ele percorre? Moleza, 240 quilômetros. E se sua tia Rosaura, quer dizer, um objeto qualquer cair durante t segundos a uma velocidade média de gt dividido por 2 metros por segundo, que espaço ele percorrerá? Vai ser preciso multiplicar a velocidade média pelo tempo, como no caso do carro. Isso mesmo. Chamando de E o espaço percorrido, temos E igual a T vezes G vezes T dividido por 2. Ou seja, espaço percorrido igual a tempo vezes aceleração da gravidade vezes tempo dividido por 2. Portanto, E é igual a meio gt ao quadrado. Ou seja, espaço percorrido é igual a meia aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado. E como a sacada do seu apartamento deve estar a uns 20 metros de altura, e esse é o espaço percorrido, temos 20 igual a meio gt ao quadrado. Esse é um cálculo aproximado, pois não sabemos a altura exata em que está a sacada. Podemos arredondar e considerar que g, aceleração da gravidade, vale 10, de modo que temos 20 igual a 5 vezes tempo ao quadrado, de onde tempo ao quadrado é igual a 4, ou seja, tempo é igual a 2. Sua tia Rosaura ou qualquer outro corpo que caísse da sacada levaria uns 2 segundos para chegar ao solo. Anote esta fórmula, é uma das mais importantes da história da física. E igual a meio gt ao quadrado, ou seja, espaço percorrido é igual a meia aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado. Nela reside a diferença entre um gênio e um furacão que atira coisas pela sacada. Essa foi a história de hoje. Esperamos vocês na próxima quarta-feira para a continuação, episódio 4. E não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amiguinhos. Tchau, tchau!